Está começando o podcast Ailson Lino Convida. Olá, amigos! Estamos começando mais um podcast Ailson Lino Convida, diretamente dos estúdios da Band News. Aqui a gente sempre traz um convidado com muita informação que você precisa saber, que você gosta de saber. Tem sido assim com todos os convidados que a gente traz aqui, e a resposta que vocês estão nos dando nos deixa deveras felizes, satisfeitos e muito mais, com mais responsabilidade em trazer convidados muito importantes e interessantes, com assuntos que interessam a nossa população. E hoje eu vou até ler aqui, porque eu vou ler aqui 5% do currículo do meu entrevistado hoje, porque é muito extenso. Ele é médico, especialização em psiquiatria e eletroencefalograma, foi psiquiatra do Hospital Judiciário da Secretaria de Justiça, Cidadania e dos Direitos Humanos da Bahia, perito médico legal, professor e psiquiatra forense, professor de ética médica, biomédica, bioética e conhecimento humanística. Coordenação Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, fundador e coordenador geral do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas, que é o CETAD, pela Faculdade Federal da Bahia, entre outros. Estamos recebendo hoje aqui no nosso podcast o doutor Antônio Neri Filho. Doutor, muito obrigado por nos atender, por estar aqui conosco. É uma lisonja muito grande estar aqui com o senhor. Eu sou seu fã, seu admirador, e todos que te conhecem também têm essa admiração, e, consequentemente, todos que vão te conhecer agora. Muito obrigado por estar aqui, doutor. Quem agradece sou eu. Se soubesse que você ia ler isso aí, eu tinha mandado 3 linhas só para você. Meu nome, minha especialização que eu me interesso por pessoas. Eu acho hoje em dia a única coisa que, quando me perguntam o seu currículo, eu digo meu nome, porque eu acho que o nome é o que garante o nosso lugar no mundo. Depois que eu sou psiquiatra, com muito gosto, e depois que eu cuido de pessoas, gosto de pessoas. Que legal. Então vamos começar falando de pessoas. O CETAD, né? O CETAD cuida de pessoas. O senhor idealizou e dirige. O que é o CETAD? O que é que o CETAD faz? O CETAD foi, a meu ver, a razão dessa minha existência nesse mundo, porque nos anos 80 eu comecei a pensar que nossos filhos e filhas não eram marcianos e que eles precisavam ser meninos e meninas, com o respeito, a atenção que me parecia não era o que ocorria. Pelo uso de maconha, nossos filhos e filhas eram internados em hospitais psiquiátricos, ou eram enganados pela família e tomavam remédios sem saber, ou eram desmoralizados pela família, enfim, expulsos das escolas, estigmatizados de toda a ordem. E eu achei que aquilo não era justo. Eu tinha passado, como você anunciou, pelo manicômio judiciário, que é o lugar pior para estar um ser humano, que é o lugar do não lugar, o lugar onde os portadores de sofrimento psíquico que cometeram um delito são mandados. Felizmente está fechando. E eu trabalhei lá durante quase 6 anos. Esta experiência, e mais o de constatar isso que eu acabei de lhe dizer com relação a nossos filhos e filhas, adolescentes, eu decidi que era preciso fazer alguma coisa. E em 85 eu entrei para a Universidade Federal, em 80, desculpe, eu entrei para a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade de Medicina, e lá eu propus que nós poderíamos inaugurar um serviço universitário com todo o conhecimento que a universidade possibilita para cuidar dos nossos filhos. Então essa foi a ideia. E em 1983
Eu fui à França, trabalhei com o professor Claude Olivenstein, vi o que era a toxicomania, o sofrimento dos usuários de heroína na Europa, e de volta, então, eu fiquei mais convencido ainda que era preciso um lugar para cuidar dos nossos filhos, e aí eu acrescentei e nossas famílias. E depois eu acrescentei formação de recursos humanos, formar gente, e aí inaugurei lá na Caixa d'Água, no Centro Social Urbano da Caixa d'Água, enfim, 6 de julho de 1985, esse centro que vai fazer agora 39 anos ou 40, estamos beirando os 40 anos de atividade, todos os dias, cuidando de pessoas, colocando a droga entre parênteses, verificando que cada humano tem uma história e que a droga entra na história do humano, de um modo geral, num momento de muita dificuldade, de muito sofrimento, de muitas dificuldades sociais. E por isso, o CETAD sobreviveu a todas as crises que nós tivemos e hoje continua funcionando desde 1993 no Canela, ali no subsolo do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador. E isso me alegra muito, porque nós vimos muitos resultados, nós formamos muita gente, nós atendemos muitas famílias, nós continuamos atendendo os adolescentes e nós inauguramos um outro modo de cuidar de pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Sobretudo que nós nos orientamos pelo seguinte: a droga não me interessa. Não me interessa e não interessa aos meus colegas. O que nos interessa são os humanos e suas histórias. Então, eu acho que isso nos dá um lugar diferenciado e nos tem garantido, eu diria, uma sobrevivência muito interessante no mundo da saúde, no mundo da sociologia, no mundo do trabalho com pessoas. É isso. Bacana. Doutor, como que essas pessoas chegam até o CETAD? O CETAD vai em busca, eles aparecem lá por indicação, como que são recebidos, como é o tratamento e se existe um final do tratamento esse indivíduo como, entre aspas, curado ou é eterno. Fala um pouco dessa dinâmica, por favor. Eu tenho uma amiga que sempre diz: Nery, fale menos para dizer mais. Eu continuo falando muito. Você viu que você me fez uma pergunta e eu levei um tempão enorme para lhe responder. Fala necessária. Então, eu vou encurtar um pouco. O CETAD nunca fez propaganda. O CETAD foi inaugurado, as pessoas souberam pouco a pouco, depois os estudantes divulgaram muito, as pessoas que nós formávamos também funcionaram como divulgadores e pouco a pouco, sabe, isso foi crescendo, o CETAD foi ocupando um lugar na ciência brasileira, participando de congressos, essa coisa toda. Então, as pessoas chegam ao centro, ou voluntariamente, porque souberam, ou elas chegam levadas pela família, obrigadas pela família, que a gente pode conversar sobre isso. Às vezes eram levadas pela justiça também e raramente pela polícia. Então as pessoas que iam voluntariamente, nós sempre lhes perguntávamos: o que você quer? O que você está fazendo aqui? E as pessoas sempre nos respondiam: eu uso drogas. E nós sempre perguntávamos e perguntamos ainda: sim, e aí? E para além da droga, quem é você? E aí a pessoa percebe que nós estamos colocando a droga entre parênteses para ouvir sua história. E eu diria a você que essa é a marca do nosso trabalho. É voluntário, quem é você? E nós conversamos. Se precisa de medicamento, nós damos. Raramente, isso é uma coisa curiosa, nós internamos alguém. Talvez nesses 40 anos eu diria a você que nem 10% das pessoas que nos procuraram, e são mais de 9 mil por ano, 10 mil pessoas nos procuram por ano, nós indicamos internação, talvez em 10%. Por quê? Porque a internação é uma circunstância especial. Deve ser transitória, muito bem, eu diria, pensada com o usuário, com sua família, e não a internação como alternativa primeira do tratamento. É a última,
Pois bem, a outra coisa também que nos orientava, sobretudo com as pessoas que nos procuravam voluntariamente, era a seguinte: a abstinência não é nosso objetivo. Nosso objetivo é cuidar da sua vida, é lhe ajudar a encontrar alternativas para a sua vida. Porque há muita gente que pensa que o tratamento para alguém que usa drogas é abstinência. Abstinência é uma possibilidade. Quer dizer, a pessoa vem usando uma droga porque sem essa droga ele não consegue viver, porque o sofrimento lhe levaria à morte. Porque usuários de drogas pesadas, os grandes usuários, quando você tira a droga, eles se suicidam, porque o sofrimento é maior do que ele pode suportar, portanto não cabe uma abstinência inaugural. A abstinência, Wilson, é uma consequência do encontro entre um terapeuta, uma Tem que ser pessoa construída e essa outra, abstinência. construída, ótimo a expressão que você usa. Essa abstinência é uma possibilidade que a gente pode chegar, é desejável, mas não é o ponto de partida. Você está aqui para deixar de usar droga. Não. Lá no CETAD, você veio aqui para encontrar uma pessoa que vai lhe ouvir e vai lhe ajudar a construir uma alternativa em sua vida. Por isso Primeira que o coisa. internamento, desculpa, ele é Uma consequência, uma consequência, né? muito ocasional, se a gente pode dizer assim. A outra coisa também interessante é quando a família nos levava a alguém, nós perguntávamos à família por quê. E nós queríamos sempre saber a história da família, porque ninguém vive só solto neste mundo. Posso lhe garantir que nós vivemos todos, você, eu, Beatriz, todos nós vivemos numa rede, várias redes que se superpõem, rede do trabalho, rede da família, rede dos amigos. E quando a família trazia alguém dizendo, este é o toxicômano, nós dizíamos, este é o seu toxicômano. Então ele está inserido na sua rede. E nós trabalhávamos com a rede e a família, mãe, pai, tio, irmão, avô, avó, compreendiam que aquele filho não estava sozinho e que ele era, eu diria assim, aquilo que significava a doença da família. Então nós tirávamos o usuário do lugar do idiota da família, do bandido da família, Da ovelha negra. da ovelha negra, que hoje não se pode mais dizer isso, não é? A gente diz da ovelha, a ovelha transgressora. Transgressora. E nós mostrávamos à família que ele era parte da família e que muitas vezes ele era aquele ou aquela que representava o sofrimento e o mal-estar da família. Vou lhe dizer uma coisa talvez que lhe surpreenda. Muitas e muitas e muitas vezes, para não dizer sempre, aquele filho era a representação da doença da família. Isto é, a família precisava de alguém doente, sabe para quê? Para conversar, para falar um com o outro, para manter a rede funcionando em torno daquele que era o transgressor. Por isso a gente não podia deixar de cuidar da família. Ou seja, é o amor pela dor, é a união da família através de um transgressor para poder fazer essa união. Porque a família considerava que aquele filho era um mal, que ele estava fora, e ele não estava. Ele estava ali representando, eu diria, um funcionamento disruptivo, melhor dizendo, da família. Isto é, a família mostrava a sua doença através daquele filho. Aí nós cuidávamos da família e cuidávamos dos filhos. Essa é outra questão. E a terceira condição é quando a justiça nos mandava um adolescente ou um adulto para se tratar. Nós entrávamos em contato com a justiça, perguntávamos à pessoa se ela estava interessada naquele tratamento e tentávamos, eu vou usar uma expressão curiosa, seduzir aquela pessoa para se tratar, não por imposição da justiça, mas porque alguma coisa poderia ser construída conosco. E assim nós trabalhamos sempre, você compreende, colocando cada vez a pessoa em evidência e colocando a droga e as transgressões eventuais que a pessoa pode cometer em papel num lugar secundário. E isso produziu um efeito muito grande pelo Brasil e hoje nós temos aí de norte a sul e de leste a oeste muitos serviços que, inaugurados por essa experiência da Bahia, continuam trabalhando nessa lógica. É verdade que nós temos sofrido muito nos últimos anos, talvez nos 10 últimos anos,
com a ideologia da internação, do eletrochoque, do medicamento para cuidar dessas pessoas, de uma psiquiatria, eu diria, biológica, que pensa que o uso de drogas é uma doença orgânica e que você pode tratar. Lamentavelmente, isso tem ganho força e as comunidades terapêuticas têm ocupado espaço no Brasil no lugar dos centros de atenção psicossocial, que vão na lógica do cuidar do humano, enquanto que esta outra lógica cuida da droga. E é evidente que quem cuida da droga não tem resultado, porque a droga não fala, a droga não ama, a droga não anda, a droga não pensa. A droga é um produto químico que produz efeito quando é colocada dentro de um organismo. Mas quem coloca a droga? É a droga que coloca o humano dentro dela ou é o humano que coloca a droga dentro do seu corpo para produzir algum efeito necessário? Muito bem Então, colocado. não é a droga que usa o humano, é o humano que usa uma droga. Doutor Antônio Neri Filho, me fala sobre o projeto Girassol de Rua. Eu não sabia que você conhecia essa proposta. Esses girassóis de rua, eu posso dizer, começou pelo nome, num seminário que nós estávamos terminando, uma formação, e uma colega nossa, estudante, distribuiu sementes de girassóis. Aí eu adorei, porque é minha flor favorita, e eu plantei esses girassóis em minha casa e eles cresceram. E um dia, há uns 5 anos ou mais atrás, o secretário José Antônio, ex-secretário de saúde do município, me chamou e pediu para fazer uma intervenção no Pelourinho. Mas eu disse, mas secretário, eu não sou policial, eu não posso fazer intervenção. Eu sou médico, sou um psiquiatra, eu cuido de pessoas. Ele disse, mas eu quero fazer alguma coisa no Pelourinho. Eu disse, eu posso lhe apresentar uma proposta? Ele disse, pode. Eu, com meus colegas, escrevemos uma proposta que reunia uma experiência anterior que nós tivemos, que nós podemos conversar sobre, que eu chamei de pontos de cidadania. Esse nome foi dado por uma colega, Patrícia Flack, psicóloga. Nós tínhamos tido uma experiência com os consultórios na rua, inaugurados como consultório de rua em 1999, que se tornou depois uma política pública, isto é, cuidar das pessoas nas ruas, onde elas estão, onde elas vivem. Então, nós juntamos isso e apresentamos ao secretário. E quando nós fomos levar a proposta, alguém me perguntou, Nery, que nome a gente vai dar a essa proposta? Eu me lembrei dos girassóis, lembrei da rua, e disse, por que não girassóis de rua? Isto é, pessoas que estão nas ruas e que podem se tornar um grande girassol, pode ganhar dimensão de vida, pode inventar coisas, pode brilhar novamente, porque eu acho que todo mundo tem esse direito. Como eu acho que as pessoas não estão na rua porque querem, nas ruas porque querem, as ruas, a meu ver, são alternativas para quem não tem mais para onde ir. Aí nós apresentamos essa proposta, ela andou pela Secretaria Municipal de Saúde até que a Covid, o Covid, o vírus, nos alcançou e o secretário naquela época, Léo Prates, resolveu executar aquele projeto que eu tinha levado para a Secretaria alguns anos antes. Olha só. E aí nós inauguramos, graças a essa pandemia, e graças também à generosidade e à inteligência de Léo Prates, que naquele momento viu que era preciso cuidar das pessoas nas ruas, nós fomos com o consultório na rua, instalamos 2 pontos de cidadania. O que é o ponto de cidadania, Ailson? É isso mesmo, né? É isso. Eu tendo a dizer Ailton, mas é Ailson. Ailson. Então, Ailson, é um lugar com um chuveiro, um vaso sanitário, e uma pequena sala para conversar com a pessoa quando ela quer falar privadamente. Mas o que importa é que é um lugar para quem não tem para onde ir, possa encontrar alguém. Então nós tínhamos 2 pontos de cidadania. Um na Praça das Mãos e outro no Pela Porco, lá nas 7 Portas. E funcionou maravilhosamente, porque eu digo que um banho, talvez você não tenha pensado nisso ainda, vai pensar agora, um banho é muito mais do que um banho. Eu posso lhe assegurar que pessoas acabavam de tomar um banho e a equipe toda chorava, porque a pessoa tinha 5 anos que não se lavava e, portanto, tinha anos que ela não abraçava ninguém. E quando sai do chuveiro,
limpa, limpa no corpo, e eu acho também um pouco limpa na alma. As pessoas nos abraçavam chorando, e eu, quando falo nisso, eu fico ainda, você pode notar, emocionado. Então, esses girassóis de rua tinham esses pontos de cidadania, esses dois, e nós tínhamos os consultórios na rua trabalhando em 5 territórios de Salvador, 5 bairros de Salvador, 5 distritos sanitários. E aí nós agregamos uma outra política pública que chama Unidade de Acolhimento Adulto, que é uma casa para onde vão as pessoas que precisam de um lugar para pousar, repousar e construir um projeto. Então, isso tudo junto constitui os girassóis de rua, que continua funcionando nesse bacana, atual interessante. governo, com a secretária Ana Paula Matos. Nós sustentamos os girassóis e eu espero que esses girassóis se tornem uma política pública municipal. É essa a minha esperança. Não tenho Mas dúvida. nós vacinamos, Ailson, 10 mil pessoas de rua durante a pandemia. Você me dirá, é pouco ou muito, eu digo, você imaginar que a pessoa está na rua, nós somos a rua, encontramos a pessoa, trouxemos ao posto, ou levamos a vacina, e de 20 mil pessoas, que é o que se supõe, os trabalhos têm mostrado que é o que tem de gente em situação de rua, vivendo permanentemente nas ruas de Salvador, está em torno de 20 mil pessoas. Nós vacinamos 50% dessas pessoas. 50%. É um Então número foi significante. um trabalho que Muito eu bacana. considero assim extraordinário. Então é isso, os girassóis de rua. Parabéns, doutor. Doutor Antônio, eu quero explorar bastante esse pouco tempo que nós temos Não, aqui. tudo bem, nós temos ainda muito tempo. Muito tempo. Olha só, cada vez mais a família brasileira, vamos falar de Brasil, que é Sim. aqui que a gente vive, né? Sim, Principalmente aqui na Bahia, onde eu vivo mais, onde eu estou, onde eu vivo, onde eu moro, o consumo de droga está cada vez maior, cada vez as pessoas mais jovens se envolvendo com as drogas, cada vez as facções tomando conta da sociedade, o perigo de viver hoje, não só nas grandes metrópoles, mas como em qualquer lugar hoje, a criminalidade por conta desse uso de droga está crescendo. O que é que o senhor atribui esse crescimento desenfreado de uso de droga e, consequentemente, o aumento da criminalidade? a sua pergunta só cabe uma resposta. Por quê? Por quê? É isso que eu queria saber, o A porquê. resposta é essa, Ailson. Por quê? Né? E quando a gente se pergunta por quê, aí a gente pode tomar essa pergunta, esse porquê, essa interrogação, como um fio condutor. Por quê? Por que nossos filhos estão usando mais drogas? Por que os adultos estão bebendo mais? Por que as pessoas estão usando muito mais medicamentos para dormir? Por que as pessoas medicalizam a vida, não suportam qualquer dor? Por que as pessoas não vivem mais luto quando perdem algum ser amado? Se medica, bloqueia o sofrimento e não faz o luto. Que o luto é necessário. E adoecem. E adoece. Então, Ailson, a pergunta é por quê? Aí eu tenho que separar um pouco os elementos da sua pergunta. Uma delas é a seguinte: a família se desorganizou. O poder familiar se diluiu. Hoje em dia, os pais têm muito medo de dizer não aos filhos. Eu acho que nós vivemos uma verdadeira filocracia, porque os filhos precisam de não e de sim. E o não e o sim desapareceram da família atual. Os filhos fazem o que querem. Eu conheço e vejo permanentemente meninos e meninas com 14 anos saindo para beber, sem hora para voltar para casa, e ai do pai ou da mãe que pergunte que hora você vai voltar, o que é um absurdo, porque uma criança de 14 anos, na transição para a vida adulta, tem que saber se vai sair nesta hora e vai chegar esta, ou você não vai sair. E se o filho disser vou, você fica em pé na porta e diz só por cima do meu cadáver. Tem que dizer aqui tem lei, tem autoridade. E esse é um fenômeno a ser considerado. Parte da resposta à sua pergunta. O fracasso do poder familiar, da lei familiar. Essa é uma. 2, a questão da educação. Nossos filhos estão longe de ser educados. Nós estamos vivendo um período em que a educação caminha para um fracasso monumental nesse país. Veja o fechamento das escolas.
Você passa na Vitória, tem um grande colégio que foi fechado. Ele tinha 3.000 alunos. Você passa na Ribeira, tem um colégio fechado. Você passa em Brotas, tem um colégio fechado. Quer dizer, a instrução e a educação, o lugar para onde nossos filhos deveriam ir, como pensou Anísio Teixeira, às 9 da manhã e sair às 5 da tarde, estudando, lendo, se divertindo, dançando, escrevendo, se tornando pessoas. Quer dizer, descobrindo seus talentos. Para onde estão? Para onde estão indo nossos filhos, meu caro amigo? Nossos filhos estão sem rumo. Essa é uma verdade que nós precisamos encarar. Bom, diante do fracasso familiar, diante do fracasso da escola, nós temos vivido uma experiência muito grave, que é do aumento permanente pelo poder público, e aí eu me responsabilizo pelo que eu vou lhe dizer, um aumento da criminalização. Então, é lei para prender, é lei para punir, é lei para matar. Então, nossos filhos estão indo, e aqui eu não estou falando só dos filhos ricos e dos de classe média, eu estou falando de nossos filhos todos, inclusive os pretos e pobres das grandes periferias das nossas cidades. Para onde estão indo esses filhos? Eles estão indo para o tráfico. E por que eles estão indo para o tráfico? Porque o tráfico ganha cada vez mais poder econômico pela criminalização que aumenta cada vez mais. Veja o absurdo, por exemplo, neste momento em que o parlamento brasileiro quer colocar na Constituição brasileira, no artigo 5º, que é o artigo que diz respeito aos direitos pessoais, de que portar, não é nem usar, Sim. portar um produto psicoativo ilícito será crime na Constituição. Quer dizer, não basta a Lei 11.343, que já criminaliza tudo, nós agora criminalizaremos na Constituição, no documento que cria a nação, que define o que é uma nação, que é a sua Constituição, o absurdo. Então eu compreendo que o poder público está caminhando para hipertrofiar a criminalização e aumentar o poder do tráfico. E aí eu chego à sua última questão. O tráfico é um comércio monumental, meu caro. Sim. O tráfico tem organização, o tráfico tem escola. Você sabe qual é a escola do tráfico? As cadeias. Quando um jovem de 20 anos, 22, 25, um adulto jovem chega na prisão, ele tem que escolher qual é a facção a qual ele vai se filiar para não morrer. E nesta facção, ele aprende tudo que a facção ensina. As diretrizes dela. Então, o nosso poder público, que hoje é o terceiro país no mundo com a maior população carcerária, o poder público tem uma escola monumental para fabricar pessoas desviantes, em lugar de estar na escola Anísio Silva, meu cantor Anísio Silva. Tu falho lindo. Se eu pudesse, eu cantaria uma música de Anísio Silva aqui para você, mas não cabe. Eu canto em outro lugar, em outras horas. Então, o Anísio Teixeira, nós temos aí uma escola para o crime. E o tráfico, então, ganha força pela criminalização, a polícia não compreende nada de cuidado, o poder público, então, pune, manda para as cadeias e nós temos o quê? Um aumento. Agora, a última parte da sua pergunta. O sofrimento humano atual tem aumentado. Cada vez Nós mais. estamos numa grande crise, sabe por quê, Ailson, a meu ver? Porque nós estamos perdendo há alguns anos, nós estamos nos destituindo dos nossos pactos éticos, dos nossos pactos de acordo para a convivência. As pessoas não se falam mais, as pessoas não se olham mais, as pessoas vivem desconfiadas umas das outras, as pessoas estão, a meu ver, cada vez com menos esperança num futuro que deveria ser um futuro melhor. As pessoas estão cada vez mais, vou voltar à história, medicalizadas, buscando uma alternativa mágica, química para suas vidas. Ora, nesse sentido, a bebida alcoólica está sendo consumida como nunca foi em lugar nenhum do mundo, particularmente no Brasil. A indústria da cerveja promove um consumo que não é brincadeira. Então, o álcool, com tudo que tem produzido no trânsito, na escola, no trabalho, na família, quer dizer, álcool, tabaco, medicamento, maconha,
cocaína, cada segmento de nossa população adere a um desses produtos como alternativa para o seu funcionamento. O álcool é mais ampla. É o mais amplo consumo. A cocaína para quem tem dinheiro para comprar cocaína. O crack para aqueles que vivem na mais absoluta impossibilidade de vida. Sim. Outra notícia que eu vou lhe dar. O crack não é uma droga para qualquer um, nem usado por qualquer um. A droga, o crack, a pasta base de cocaína fumada, é a droga que possibilita a quem não tem mais nenhuma possibilidade de viver se sustentar viva numa absoluta miséria. No mais impossível, na mais impossível das existências. Mas ela está viva e eu tenho a impressão de que ela está viva esperando que um dia alguém lhe encontre e que lhe estenda a mão e diga, vamos conversar um pouco, por que você está no esgoto? Por que você chegou aí? Se quer sair disso comigo, para a gente ver se você toma um banho, se você pode tomar um café, comer uma bolacha, mas, sobretudo, ser reconhecida a pessoa por outra pessoa. Porque você pode imaginar o que é viver sem ser reconhecido. Então, alguém que não é reconhecido não existe. E quando ela A não margem existe, total da sociedade. quando ela não existe, ela está colada em quê? Na não existência. E para não morrer, essas pessoas nessa condição terminam usando crack. Então, pessoas me perguntam sempre, você está preocupado com o uso de crack? Eu digo, não, estou preocupado com as pessoas que chegaram ao crack e que não é a maioria das pessoas. Então, eu não sei se eu lhe respondi, Sim, sim. mas eu levantei algumas questões aí para serem Não só pensadas. respondeu, É isso. como também ampliou aí a possibilidade de te fazer novas perguntas, né? Hoje, com a globalização da informação, que é um perigo muito grande, eis aí talvez o porquê as famílias, como o senhor ainda há pouco falou, perdeu a noção de família, perdeu a noção, é a falência dos lares, né? A falência da educação Sim. paternal, maternal, de família, Sim. de pai, de mãe, Sim. trazendo a cultura dos ancestrais, etc. e tal. Hoje é muito comum o senhor encontrar numa família 3 ou 4 membros, cada um com o seu celular, Sim. em mundos diferentes. Às vezes sentados à mesma mesa, comendo, sem- cada um com o celular. Normalmente assim, cada um com o celular. Então, assim, talvez essa globalização, essa permissividade, essa tecnologia que expandiu assim numa velocidade Sim. extraordinária, Sim. o povo não estava preparado para usufruir e acabou se desnorteando, acabou entrando nesse caos. Sim. Eu pergunto ao senhor, das questões com relação à droga, o senhor é favorável ou não, como estão já lutando aí, querendo a liberação da maconha, por exemplo, no Brasil? Liberação, não. Eu não defendo a liberação, porque a liberação é o que nós temos hoje. Hoje é liberado. A pessoa pode comprar a quantidade de maconha que quiser, onde quiser, com o vendedor que lhe aprouver. Então, liberado é hoje. O que eu defendo é o contrário do que é hoje. É um controle pelo Estado. Saber onde planta, quem vende, quem compra, quanto compra. Quer dizer, eu sou pela legalização. Eu sou pela legalização e não diz o que nós vivemos hoje, eu não defendo isso que nós vivemos hoje, é que a lei, a regra é determinada pelo tráfico. Sim. Droga hoje ilícita, a regra é o tráfico. A legalização, ao seu ver, nesse caso, mitigaria a criminalidade a legalização, ou eliminaria? Eliminar a criminalidade, eu não tenho essa fantasia. Porque Mas mitigar. Mas eu penso que no momento em que nós sairmos disso, em que o tráfico é que determina o jogo, as regras do jogo são determinadas pelo tráfico. E as regras do jogo passassem assim, não a de punir, prender, matar, mas a de legislar. Quem planta, onde planta, quanto planta, quem vende, quem pode comprar. Eu acho que isso cravaria uma lança no coração do leão, que é
o ganho desmesurado, é a corrupção larga, a droga elege, e você sabe, hoje em dia, em todos os países do mundo, o poder do narcotráfico, como se chama, que não é uma boa palavra, hein? Narco quer dizer sono, do tráfico de drogas, o comércio do tráfico de drogas ilícito gera coisas inimagináveis, controla bancos, controla igrejas, controla políticos, controla tudo. Nós estamos vendo agora, por exemplo, a Costa Rica, que fez depois da Guerra Civil um movimento extraordinário, ela tinha acabado com a militarização, não havia poder militar, o tráfico entrou e está tomando conta do país. E eles estão às voltas com a possibilidade de legalizar produção e comércio. Nós aqui no Brasil, graças à nossa mimetização com o poder norte-americano, nós vivemos uma guerra falida, que é uma guerra às drogas, que não é guerra às drogas, é guerra às pessoas, porque se você estudar a guerra às drogas, que tem 100 anos, é uma guerra de controle de pessoas. Sim. Controla preto no Brasil, controla preto nos Estados Unidos, controla índios, controla gente na Índia, controla quem o poder público quer controlar. Em nome da droga, se faz uma guerra que controla povos. Alguns anos atrás, a Bolívia foi invadida, a Colômbia foi invadida. Quer dizer, nós precisamos, e essa é a minha posição, sair dessa liberação, dessa liberdade louca que nós vivemos com relação às drogas, sem nenhuma regulação, a não ser a de prender, punir e fabricar novos traficantes. Isso eu não posso concordar. Então eu defendo, há muitos anos, eu devo lhe dizer que desde 1980 eu defendo a legalização de todos os produtos para que o Estado possa exercer um controle sobre esse comércio. E aí regular. Legislar significa regular. Quem adoecer, a gente cuida. Se hoje nós sabemos cuidar das pessoas que consomem a droga que quer, quando quer, a quantidade que quer, nós saberemos cuidar dessas pessoas quando elas usarem drogas controladamente. Veja o álcool. Veja com relação ao tabaco, que é melhor ainda do que o álcool. Porque a lei seca não foi seca, foi uma lei molhada. E foi uma lei que se desmoralizou. Podemos falar disso daqui a pouco, sobre a desmoralização da lei. Enfim, só para concluir, o tabaco. Quando o governo decidiu que não se fumava mais em bares, foi um Deus nos acuda. Hoje você vai a todos os bares do Brasil, você vai em bares que eu digo fechados. Quando na rua, não. Todo mundo pode fumar. Mas restaurantes, eu quis me referir a restaurantes. Você vai a todo restaurante, você não sai cheirando a cigarro, você não fuma sem querer, você não adoece. É verdade. Aviões. Eu viajei, aviões, meu Deus, ônibus, o que eu viajei, meu Deus. Primeiro, todo mundo fumava, eu descia doente. Todo mundo adoecia. Depois disseram, só pode fumar no fundo. Nós da frente também fumávamos. Hoje, você entra no avião, primeiro a segurança do avião, tá? A segurança. Segundo, você não adoece, você não fuma obrigatoriamente. O que eu quero lhe dizer, quando o poder público legislou, veja o benefício. A coisa aconteceu. Antes, você fazia o que você queria, fumava onde você quisesse. Hoje, você fuma em lugares definidos pela lei. Teve reclamação? Teve, mas hoje é muito melhor. E se a lei seca tivesse sido sustentada, não tivesse falido, fracassado, desmoralizada, desqualificada como foi, porque hoje você nem vê mais ninguém fazendo blitz, você engana com o celular, todo mundo avisa, tem uma blitz ali, acolá você se desvia, e o que nós estamos vendo? Não sei se você acompanhou essas últimas 2 semanas, o número de pessoas morrendo em nossas estradas por embriaguez. Exatamente. Conduzir por embriaguez. Não só nas estradas, como também na zona urbana. Então, Ailson, eu sou, sem medo de ser feliz, um defensor assim farrucho. Eu sou um defensor radical, de raiz, da legalização para o controle social, para a legislação, para a regulação. Doutor, a que distância o senhor vê
essa possibilidade? Longe. Ah, ela já esteve mais perto, mas agora ela está longe. Longe porque o parlamento brasileiro odeia droga, o parlamento brasileiro legisla contra a droga, não legisla para pessoas. Para a pessoa. O parlamento brasileiro proibiu, por exemplo, não sei se você se lembra, no governo Dilma, o Ministério da Saúde criou um chamado, que eu não gosto desse nome, era uma caixinha com um preservativo e um lubrificante para as relações homoafetivas, sobretudo entre homens. De manhã, o kit, essa pequena caixa, Sim. estava sendo apresentada à sociedade brasileira. No dia seguinte, o parlamento obrigou essa caixa a sair de circulação. Quer dizer, há um cinismo, se eu posso dizer, há alguma coisa que ultrapassa a minha compreensão, a não ser que eu pense que há aí uma intenção muito, que eu não sei que adjetivo eu usaria, horrorosa, de que as pessoas serão encaminhadas para outro caminho, criminalizadas, adoecidas, internadas, que não é a minha. Então, eu penso que o que já esteve mais perto, porque a compreensão do uso do produto estava sendo ampliada no Brasil. Eu acho que nos últimos, talvez, eu posso dizer, 10 anos, para ser mais preciso, nós temos caminhado numa velocidade, num retrocesso, numa velocidade como eu não pensei, honestamente, eu não pensei que nós fôssemos viver, e eu não pensei que eu viveria para ver isso. Eu vivi e trabalhei nesses últimos 40 anos na esperança de que nós cuidaríamos das pessoas, que nós legislaríamos Te causou sobre as frustração, drogas. doutor? Eu não diria que causa uma frustração, porque eu continuo trabalhando Muito e bem. lutando para que a legislação seja melhor, a lei seja melhor, que as pessoas sejam cuidadas, que a guerra à droga termine, porque a guerra à droga não é uma guerra à droga, é uma guerra para matar pessoas pretas e pobres de periferia. Então eu não causo uma frustração. Agora, que me causa um certo sofrimento, aí eu acho Não que tenho dúvida. eu posso lhe dizer que causa. Mas você sabe que, com muitos amigos pelo Brasil, nós temos trabalhado mais. Porque, diante disto, nós precisamos trabalhar mais. E aí nós criamos um grupo que se chama Intercambiantes Brasil, que hoje tem mais de 400 pessoas, e nós nos comunicamos de norte a sul, de leste a oeste. Nós temos feito mais congressos, mais reuniões, mais discussões, porque, diante disso, nós precisamos trabalhar mais. Muito bem, o senhor vai trabalhar cada vez mais. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu convite para, numa outra oportunidade, a gente dar sequência a esse assunto que é muito amplo, muito importante para a nossa população, para o mundo, para a humanidade. E por falar nisso, eu quero dizer para o senhor que nós estamos também num momento espetacular no que diz respeito às pessoas que querem obter seus bens, carro, por exemplo, né? Nós temos uma condição extraordinária que hoje o mercado brasileiro está fazendo, que é adquirir os carros através do consórcio. E o consórcio Chevrolet, hoje, no Brasil, é o ícone da comercialização de carros sem juros. Eu estou te trazendo esse assunto, fugindo um pouco do nosso, porque é o nosso patrocinador aqui, o Consórcio Nacional Chevrolet, que está nos garantindo aqui a possibilidade de todo brasileiro ter seu carro sem juros. É muito importante. Doutor Antônio Posso Nery, aproveitar? claro. Posso aproveitar o que você O diz da senhor que Chevrolet? gosta de... Sim, sim. Eu adoraria que a Chevrolet me ajudasse a restaurar a igrejinha do Rio Vermelho, Pois a é, igrejinha vamos de falar. Santana. Sabe por quê? Ah, Porque eu estou lutando há 5 anos para transformar aquela igrejinha que está fechada. ah. Ela não está morta, porque ela está lá, linda, uma senhora criada, nascida no final da segunda metade do século XIX, mas o telhado está caindo, dentro está cheio de lixo, não tem água, sanitário não funciona, e eu tenho 5 anos que eu luto para restaurar aquela igrejinha. A Prefeitura de Salvador me disse que vai restaurar, mas eu não sei se vai. Eu estou na esperança que isso aconteça. Eu estou trabalhando muito com a vice-prefeita Ana Paula no sentido de que isso aconteça. Mas já que você falou na Chevrolet, que a Chevrolet nos Pois ajude é, que a Chevrolet a nos ajude.
restaurar né? a igrejinha. A igrejinha Não tava tá no seu, é um isso não assunto- estava no seu script, Não não. estava não, mas eu gostei de você ter trazido aqui, né? É Quem isso. sabe então, Quem eu sabe vou levar a Chevrolet, rede essa Chevrolet possibilidade aí. pudesse dizer assim: vamos restaurar essa igrejinha do Rio Vermelho, que será um centro de arte, cultura e saúde. Arte, cultura e saúde. No Rio Vermelho, ao lado do Acarajé Dadinha, aberto todos os dias da semana. Eu acho que seria uma possibilidade, maravilhoso. doutor. E nós colocaríamos uma placa lá: Viva a Chevrolet. Eu Pronto. lhe garanto. Maravilha, então aí. Tá legal? Tá Eu lhe lançada a garanto. nossa proposta, Pronto. né? Ao consórcio nacional Chevrolet. Ótimo. Quem sabe então se a gente não Ótimo. vai conseguir aí. Ótimo. Eu vou lhe cobrar isso. Eu também vou cobrar a Chevrolet. A próxima vez que eu vier aqui, porque haverá uma próxima Sim, vez. haverá várias né? outras vezes. Eu não com sei, certeza. eu não prometo a você várias assim, com esse ânimo que você teve, mas eu lhe garanto que essa conversa pode render outros encontros. Eu gostei de Sim, falar com com certeza. você aqui, de poder expressar e dizer essas coisas que nem todo mundo vai acreditar, nem todo mundo vai concordar, mas o que eu quero é que as pessoas possam pensar, que as pessoas possam pensar um pouco, dizer, será que aquilo que eu pensava está certo? Será que o que Nery está dizendo aqui sobre isso pode ser verdade? Será que eu posso negociar com ele, nem tanto, nem tão pouco? E que as pessoas Quer dizer, tragam também traga suas outras questões, vamos opiniões, conversar. né? Vamos E conversar. que Agora, expresse suas opiniões, o sua que eu visão. não, agora, o que eu não abro mão, Ailson, é que eu cuido de pessoas. Eu não cuido de coisas, eu não cuido de droga, eu cuido de gente e do seu sofrimento. É isso que me interessa. E isso é muito bonito, muito importante. E a humanidade precisa mais de Antônio Nery. E foi um prazer. Um prazer foi lhe todo ver nosso. e é um prazer conversar com você. Muito obrigado aqui. Sou eu quem agradece. Por estar aqui com essa simpatia extraordinária. Não é a primeira vez que eu converso com o senhor e cada vez que eu converso, eu saio muito mais rico, mais forte, mais convicto de que o amor vence, né? E eu que saio cuidar de mais pessoas é convicto maravilha. de que há esperança, porque há pessoas ainda com quem a gente pode conversar. Ah, maravilha. Muito obrigado, doutor Antônio Obrigado a Nery. você. Obrigado. E assim estamos chegando ao final de mais um podcast. Ailson Lino convida, hoje com o doutor Antônio Nery Filho, dando esse show de informação, show de humanidade, show de elegância. Doutor Antônio Nery Filho é um show de pessoa. Muito obrigado a todos vocês. Nos sigam lá, tá? No nosso Instagram, Ailson Lino. E até a próxima edição do nosso podcast. Ailson Lino convida. Você acabou de assistir o podcast Ailson Lino Convida. Até o próximo programa.